E os astros, o sol, a lua, as estrelas, é sinal da vinda do Messias. É verdade. E nós estamos aguardando isso. Nós vemos o que está acontecendo no Oriente Médio e nos mostra que a segunda vinda de Cristo está muito próxima. Mas o arrebatamento que é para a igreja está mais próximo ainda, porque é 7 anos antes. Ele pode voltar hoje. É, Jesus. As profecias para o arrebatamento já são cumpridas, já foram cumpridas. A próxima profecia é o arrebatamento. E eu tenho falado com jovens alguns meses atrás, tenho falado sobre o arrebatamento. E em uma dessas ocasiões eu perguntei para os jovens quantos têm medo de ir para o inferno ou de ficar aqui no arrebatamento. Eu vi algumas mãozinhas tímidas querendo levantar a mão. E isso me fez mudar um pouco a mensagem de hoje. Pedi orientação a Deus que me desse uma mensagem sobre segurança. É, Jesus. Como podemos ter segurança na nossa salvação. E para começar, apenas como introdução, 1 João capítulo 5. Vai dizer: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida não está nos nossos méritos. E esta vida não está em alguma coisa. Esta vida não está Aleluia, na própria verdade. lei. Esta Aleluia. vida está em Jesus. Glória a Deus. No Filho de Deus. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais, que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Irmãos, é fundamental que nós tenhamos fé naquele em que temos crido. Aleluia, Jesus. Porque Ele nos prometeu a vida eterna. Glória a Deus. A palavra dele nos ensina que nós, se guardarmos os mandamentos de Deus, existe uma promessa, uma herança para nós, mediante a fé em Jesus Cristo. Eu preparei aqui uma exposição sobre o livro de Romanos, propriamente mais capítulo 8. Então, eu peço aos irmãos que abrem capítulo 8 de Romanos, onde nós vamos estar conversando nesta noite. Antes de entrar no capítulo 8, o capítulo 8 vai falar sobre o Espírito Santo. E, como introdução, porque o capítulo 8, irmãos, é o auge, é o ápice, é o clímax do cristão, né? Então, o livro de Romanos é considerado por todos os teólogos de todas as épocas como o Romanos é o livro mais completo da Bíblia. Ele foi escrito, talvez seja o último livro que o apóstolo Paulo escreveu. Ele queria ir para a Espanha, então ele escreveu esse livro para convencer, ele queria ter o recurso para ir para a Espanha. Então ele escreve este livro para a igreja de Roma, para que os irmãos ali em Roma, que não o conheciam muito bem, pudessem saber sobre o que ele prega, para que ele pudesse assim ter confiança e ter os recursos para ir para a Espanha. Então, é onde ele faz um resumo, né? E ele explica bem toda a obra da salvação, né? O porquê Jesus veio a resgatar-nos. Deus, aleluia. Então, no capítulo 1 de Romanos, ele vai explicar sobre a depravação da raça humana, como estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É nesse contexto que ele vai falar, porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. É nesse contexto também que ele vai falar que a criação mostra aos homens que existe um Deus e que esses homens negligenciam a verdade, não querem saber de Deus, e por isso Deus os entrega às suas paixões, Deus os entrega
a toda classe de maldade, malícia, porque a criação diz que existe Deus, mas eles não querem conhecer. Eles não querem conhecer a Deus. Aí no capítulo 3 e 4 ele vai dizer que Deus justifica tanto os judeus quanto os gregos ou os gentios mediante a fé em Jesus Cristo. É aí que ele vai falar sobre a redenção, sobre que o mundo estava condenado, mas Deus, em seu propósito, mandou o seu Filho a redimir, através do seu sangue, os nossos pecados, para que ele pudesse ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Aí no capítulo 4, ele vai falar então sobre, no capítulo 5 já, né? Ele vai falar sobre as bênçãos derivadas dessa justificação. Aí ele vai dizer que, sendo por justificado pela fé, temos paz com Deus, né? Ele vai dizer que, logo mais agora, sendo justificados pelo sangue também, né? Vamos ser libertos da ira, né? No capítulo 6, ele vem mostrando a santificação e a libertação do pecado. Capítulo 6, ele vai mostrar que o pecado já não tem domínio sobre nós, que nós somos livres da lei e não estamos mais debaixo estamos debaixo da graça agora, somos livres da lei. No capítulo 7 ele vai falar então sobre o que a lei faz para o homem, né? Ele vai mostrar, no capítulo 7 é a parte onde mostra que o homem não consegue vencer o pecado. Ele quer as coisas de Deus, ele sabe a lei, ele luta contra o pecado, mas não consegue vencer. Aí no final ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então aqui chegamos no capítulo 8, onde é a exposição do Espírito Santo. É onde vamos tratar nesta noite. É a obra do Espírito Santo, vai trazer a nós quem tem o Espírito e quem não tem o Espírito, quem tem vida no Espírito e quem não tem vida no Espírito. O resumo de antes do capítulo 8 é a união com Cristo que nos livra da culpa do pecado, nos livra da condenação do pecado, está nos livrando do poder do pecado e um dia nos livrará da presença do pecado de uma vez por todas, quando alcançarmos a ressurreição. Então a presença do pecado já não estará mais em nós, no nosso corpo mortal, que é corruptível. Então ele se revestirá de incorruptibilidade, né? Então chegamos agora no capítulo 8. Eu fiz algumas divisões aqui, né? Do 1 ao 4, do versículo 1 ao 4, o Espírito Santo vai mostrar como ele aplica, como é a obra de Cristo aplicada em nós através do Espírito Santo. No versículo 5 ao 8, ele vai dizer como o Espírito Santo nos ensina a agradar a Deus. No versículo 9 ao 11, ele vai dizer como o Espírito Santo está habitando na vida do crente e como ele faz isso. Versículo 12 e 13, ele vai dizer que ele nos dá poder para mortificar a carne, que é a tendência pecaminosa. Capítulo 16 e 17, o Espírito Santo, no 14 e 15, vai dizer que ele nos guia como filhos de Deus. Versículo 16 e 17 vai dizer que o Espírito Santo testifica em nossos corações que somos filhos de Deus. 18 ao 25, ele vai dizer que ele conforta em meio ao nosso sofrimento. Versículo 26 e 27, o Espírito Santo intercede por nós com orações. E do 28 ao 39, então vem a doxologia, né, onde ele vai dizer: se Deus é por nós, então, diante de tudo isso, quem será contra nós? Capítulo 1, versículo 1 ao 4, então, onde ele vai falar sobre como o Espírito Santo, através de Cristo, nos torna crentes, nos torna justificados para com Deus. Vamos ler. Portanto, agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte, porque o que era impossível para a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 1. Ele não mostra o estado de nenhuma condenação. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo, que andam em Espírito. Versículo 2, ele vai mostrar então uma outra parte. Se no versículo 1, nenhuma condenação, no versículo 2 é nenhuma escravidão. Porque a lei do pecado, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. A lei do pecado, irmãos, é essa descrita no capítulo 7, capítulo anterior. A lei é aquela que não pode salvar. Nós não somos salvos pela lei. A Bíblia diz que não é por obras, para que ninguém se glorie, nós somos salvos pela fé. A lei não nos pode salvar. A lei é como uma chapa que você tira do seu organismo e ali é detectado um câncer. Ali só mostra que você tem um câncer, mas não pode te livrar do câncer. Você não pode tentar se livrar pela lei. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado e debaixo da lei. Todos os seres humanos estamos condenados pela lei. A lei, ela é justa, ela é santa, ela é boa, mas ela não pode nos salvar. Todos nós nascemos em pecado. E a lei, ela vem para mostrar o nosso pecado. Se não houvesse lei, não saberíamos que estávamos pecando. Mas de todas formas, nós iríamos ser condenados. Porque a lei, ela não pode mudar. A lei é de Deus. Nós somos aleluia, glória a Deus. Deus, é verdade. A lei, ela existe. E ela veio então para mostrar essa causa que Deus revelou ali. É para mostrar a nossa situação diante dele, de pecaminosidade. Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia diz separados de Deus, aleluia, Jesus. E condenados à ira dele. Então, essa lei que não nos pode salvar, vou fazer uma analogia aqui. Imagina um casal, eles casam. Então, aquele homem, ele é perfeccionista. Ele quer todas as coisas no lugar, tudo limpinho. Ele tem a hora de levantar, tem a hora de tomar o café. 15 para 7 ele está saindo de casa. Ele almoça na hora certa. 6 horas ele está em casa. Ele faz tudo dele é certinho. Então, ele dorme na hora certa. Tudo tem hora, tudo dele é certinho. E a mulher, então, coitada, ela é desastrada. Ela deixa queimar o arroz, ela deixa cair no copo e quebra, e ele fica zangado com aquilo porque ela não consegue fazer as demandas, as exigências dele. Ela o ama, ela quer obedecer, ela quer fazer tudo o que esse homem que ela ama deseja, mas ela não consegue, ela é desastrada. Então, ela conhece um outro homem. Esse homem é tão exigente quanto, mas ele tem amor, ele é compreensivo. E essa história, quem contou foi Paulo. Se você ver no capítulo 7, versículo 2, ele vai dizer assim: porque a mulher que está sujeita ao marido, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, ou seja, a mulher somos nós, está sujeita ao marido. O marido aqui é a lei. Nós estamos sujeitos à lei. Enquanto ele viver, em toda a vida, nós estamos debaixo da lei. Nós estamos sujeitos a ela. E não podemos cumprir as demandas dessa lei. Está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Só que aquele marido, como ele é tão certinho, ele não vai morrer nunca, ele vai viver 200 anos. Porque ele come na hora certa, ele tem bom sono, ele vai viver muito.
Então, o que faria uma mulher? Porque a Bíblia fala que de sorte vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Mas no caso aqui, nós estamos sujeitos à lei, debaixo da ira de Deus, porque a lei nos julga, ela nos gera morte. Né? O que fez Jesus, o outro? Ele não pode matar a lei, ele não pode desconsiderar a lei ela é imutável. Então o que ele fez? Ele nos matou. Ele matou a mulher. Então, morta a mulher, pode se casar com outro marido. Aqui você vai ver o apóstolo Paulo falando no versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim que demos fruto para ele. Glória a Deus. Glória a